E se eu te dissesse que o segredo para sobreviver não está na força, nem na sorte, mas em uma única pergunta que você se faz no momento mais sombrio da sua vida? Uma pergunta tão poderosa que pode transformar o inferno em um campo de provas e o sofrimento insuportável em uma conquista. Essa não é uma teoria abstrata, é uma verdade forjada no lugar mais desumano que já existiu na Terra, os campos de concentração de Auschwitz. E a pessoa que descobriu essa verdade não era um soldado, nem um líder, mas um prisioneiro, um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que, enquanto perdia tudo o que amava, transformou seu próprio sofrimento em um laboratório para entender a alma humana. O que ele encontrou lá dentro, em meio ao horror absoluto, não foi apenas uma forma de sobreviver, mas a própria chave para uma vida com sentido. E a descoberta dele é tão chocante quanto libertadora. O ser humano não busca prazer, não busca poder. Ele busca um propósito. E é a ausência desse propósito que nos destrói. O que você vai ouvir hoje não é apenas uma história de sobrevivência. É um mapa. Um mapa que Viktor Frankl desenhou com sangue e lágrimas para nos guiar através de nossos próprios desesperos, grandes ou pequenos. Prepare-se, porque a jornada que estamos prestes a começar pode mudar fundamentalmente a maneira como você enxerga o sofrimento, a liberdade e o próprio sentido da sua existência. Viktor Frankl, ao analisar a si mesmo e a milhares de outros prisioneiros, percebeu que a jornada de um detento não era um caos aleatório, mas uma descida em 3 estágios psicológicos bem definidos. Cada estágio era uma camada da alma sendo arrancada, revelando o que sobra quando não se tem mais nada. O primeiro estágio é o choque da chegada. Imagine a cena. Você está há dias trancado em um vagão de gado com outras 80 pessoas, mal conseguindo respirar, acreditando que está sendo levado para uma fábrica de trabalhos forçados. De repente, o trem para. Alguém grita pela pequena fresta na madeira. Olha a tabuleta, Auschwitz. O nome por si só era um terror, um sussurro de câmaras de gás e execuções em massa. Mas então, algo estranho acontece. As portas se abrem e você vê um grupo de prisioneiros bem alimentados, com rostos rosados, rindo e falando em várias línguas. Nesse momento, seu otimismo se agarra a uma palha. Talvez não seja tão ruim assim, você pensa. Olha para eles, parecem bem. Quem sabe eu não consigo ficar como eles? Frankl chama isso de ilusão de indulto, a crença de um condenado à morte de que no último segundo será perdoado. É uma defesa psicológica contra o horror iminente. Mas essa ilusão dura pouco. Logo em seguida, vem a primeira seleção. Homens para um lado, mulheres para o outro, em fila diante de um oficial da SS. Um homem alto, elegante, que com um simples gesto do dedo indicador decide seu destino, direita ou esquerda. Ninguém sabia o que aquilo significava, mas o sussurro corria na fila. Direita era trabalho, esquerda era para os doentes e incapazes. Frankl é enviado para a direita. Naquela noite, ele descobre a verdade. Ele pergunta a um prisioneiro mais antigo sobre um amigo que foi para a esquerda. O prisioneiro aponta para uma chaminé cuspindo uma labareda de fogo no céu cinzento da Polônia. Ali, ele diz, seu amigo está voando para o céu. A esquerda não era o hospital, era o crematório. 90% do seu transporte, sentenciado à morte em poucas horas. Esse é o momento em que a realidade se estilhaça. O choque é tão brutal que a mente precisa de um mecanismo de defesa. Frankl descreve como, após essa revelação, os prisioneiros sobreviventes são levados para a desinfecção. Lá, eles são forçados a entregar tudo o que possuem: relógios, joias, alianças, até mesmo as roupas. Frankl, num ato de desespero, tenta salvar o manuscrito de um livro científico, a obra de sua vida, que carregava escondido. Ele se aproxima de um prisioneiro antigo, implorando por ajuda. A resposta do prisioneiro é uma única palavra, a mais comum no vocabulário do campo:
Merda! E nesse instante, Frankl faz algo que ele descreve como o ápice dessa primeira fase. Ele dá por encerrada toda a sua vida anterior. Tudo o que ele foi, tudo o que ele amou, tudo o que ele construiu, desapareceu. O que restou? Apenas, como ele mesmo diz, a existência ridiculamente nua. Sem passado, sem posses, sem identidade. Apenas um corpo nu, raspado da cabeça aos pés. Debaixo de um chuveiro de onde, para seu alívio, realmente sai água. Esse é o fim do primeiro estágio. O choque inicial deu lugar a um vazio absoluto, uma tela em branco sobre a qual a brutal realidade do campo começaria a pintar seu quadro mais sombrio. Quando o choque inicial se dissipa, quando a mente não consegue mais se proteger com a ilusão ou a negação, o prisioneiro entra no segundo e mais longo estágio de sua jornada psicológica, a apatia. Não é uma tristeza. Não é uma depressão no sentido clínico que conhecemos. É uma espécie de morte emocional. Um torpor que serve como uma couraça necessária para a alma. No início, o prisioneiro ainda sente. Ele sente um nojo avassalador pela sujeira, pelos excrementos que é forçado a limpar, pela feiura que o cerca. Ele sente uma saudade tão intensa da família que parece que vai se consumir por dentro. Ele desvia o olhar quando vê um companheiro sendo espancado sadicamente, forçado a rolar na lama por horas a fio. O horror ainda é insuportável, mas depois de alguns dias, algumas semanas, essa sensibilidade morre. A alma se enrijece. Frankl descreve uma cena que captura perfeitamente essa transformação. De manhã cedo, ele está na fila para marchar para o trabalho e vê um companheiro ser espancado brutalmente. O homem está com febre, tentou pedir dispensa do trabalho e agora está sendo punido. O Frankl recém-chegado teria se revoltado, teria sentido pena, teria desviado o olhar. Mas o Frankl, que já está no segundo estágio, apenas observa, com indiferença, com o olhar vazio, sem se perturbar. A cena se torna corriqueira, parte da paisagem. Ele descreve outra situação ainda mais chocante. No ambulatório, vê um médico arrancar com uma pinça os tocos enegrecidos dos dedos de um menino de 12 anos que ficaram congelados porque ele não tinha sapatos para trabalhar na neve. O nojo, a compaixão, a revolta, tudo isso já desapareceu. O observador, ele diz, já não pode mais sentir. Essa apatia é o que permite a sobrevivência mental no dia a dia. A dor física dos espancamentos constantes deixa de ser o principal. O que mais dói, diz Frankl, é a injustiça, o escárnio, a humilhação de ser tratado como um animal, como algo que não merece nem mesmo uma palavra de repreensão, apenas uma pedra atirada em sua direção para apressá-lo. Mas até essa dor psicológica é embotada pela apatia. A morte se torna tão banal que deixa de sensibilizar. Ele conta como estava deitado em um barracão de tifo e um companheiro morre ao seu lado. Imediatamente, outros prisioneiros se aproximam do corpo ainda quente. Um pega o resto de batatas do morto. Outro troca seus sapatos de madeira pelos do cadáver, que eram um pouco melhores. Um terceiro leva o casaco. Frankl observa tudo isso, apático. E quando, momentos depois, a sopa é distribuída, ele a toma sofregamente, enquanto pela janela vê o corpo do companheiro com quem conversara há 2 horas, com os olhos esbugalhados, fitando o nada. E ele continua tomando sua sopa. A única coisa que o surpreende é a sua própria insensibilidade. A apatia se tornou o estado padrão, a única maneira de não enlouquecer diante do horror constante. É uma concha protetora, mas uma concha que, se não for cuidadosamente gerenciada, pode esmagar a humanidade que resta dentro dela, transformando o homem em apenas mais um número esperando a morte. Com a alma encapsulada pela apatia, a vida interior do prisioneiro regride a um estado primitivo. Os interesses culturais, as ambições, os prazeres da vida normal, tudo isso se torna um luxo absurdo. A mente se concentra em uma única coisa: sobreviver. E nesse estado de subnutrição extrema, um instinto domina todos os outros: a fome.
Frankl descreve como as conversas, nos raros momentos de descanso, giravam obsessivamente em torno de comida. Companheiros trocavam receitas, planejavam banquetes imaginários para quando fossem libertados. Era um onanismo estomacal, como ele chama, uma forma de tortura auto-infligida, mas irresistível. Os sonhos também eram dominados por essa obsessão. Não sonhavam com liberdade nem com a família. Sonhavam com pão, com bolos, com banheiras de água quente. E o despertar era a pior parte. A volta abrupta da ilusão do sonho para a realidade gelada do campo. O contraste terrível que tornava o sofrimento ainda mais agudo. Mas é exatamente nesse ponto, quando o ser humano parece reduzido à sua condição mais animal, que algo extraordinário acontece. Frankl descobre que, mesmo na degradação mais profunda, existe uma rota de fuga. Não uma fuga física, mas uma fuga para dentro. As pessoas mais sensíveis, aquelas que se poderia imaginar que sucumbiriam primeiro, muitas vezes eram as que melhor suportavam a vida no campo. Por quê? Porque elas possuíam uma riqueza interior para a qual podiam se retirar. E aqui, Frankl nos presenteia com uma das passagens mais belas e comoventes de toda a literatura do século XX. Ele descreve uma marcha matinal, antes do amanhecer, na escuridão e no frio cortante. Os prisioneiros tropeçam sobre pedras e poças de gelo, espancados pelos guardas. O vento é tão forte que mal conseguem falar. Ao seu lado, um companheiro murmura: "Se nossas esposas nos vissem agora." E nesse momento a imagem da sua esposa surge na mente de Frankl com uma vividez incrível. Enquanto seus pés doem e seu corpo treme de frio, seu espírito se transporta para outro lugar. Ele conversa com ela, ouve suas respostas, vê seu sorriso, seu olhar de encorajamento, e então um pensamento o atinge como um raio. Pela primeira vez em sua vida, ele experimenta a verdade cantada por poetas e proclamada por pensadores. A verdade de que o amor é o bem último e supremo da existência humana. Ele compreende que uma pessoa, mesmo que não tenha mais nada neste mundo, pode encontrar a bem-aventurança, ainda que por um breve momento, na contemplação da pessoa amada. À sua frente, um companheiro cai, o chicote do guarda estala, e sua vida contemplativa é interrompida por um instante. Mas logo sua alma se eleva novamente, escapando da existência prisioneira. E então, a revelação mais profunda o atinge. Ele nem sequer sabe se sua esposa ainda está viva. E percebe que isso não importa. O amor, ele descobre, transcende a existência física. Está ligado à essência espiritual da pessoa amada, e essa presença interior é tão real que a vida ou a morte física se tornam secundárias. Naquele momento, no meio do inferno, Viktor Frankl entende o verdadeiro significado da frase do Cântico dos Cânticos. O amor é forte como a morte. Essa fuga para o íntimo, essa capacidade de encontrar beleza e amor em meio ao horror, não era apenas um consolo. Era uma arma. Era a prova de que, mesmo quando o corpo é aprisionado e torturado, o espírito pode permanecer livre. Outros encontravam essa liberdade na apreciação de um pôr do sol sobre os barracos cinzentos, ou no humor, que ele chamava de uma arma da alma na luta por sua autopreservação. Essas fugas para o interior não negavam a realidade do sofrimento, mas a transcendiam, provando que o homem é mais do que a soma de suas circunstâncias. Nesse ponto da jornada, chegamos ao coração da filosofia de Viktor Frankl. Depois de ser despojado de tudo, depois de ser mergulhado na apatia e reduzido a instintos primitivos, o prisioneiro se depara com uma escolha fundamental. Ele se sente como um joguete do destino, um número em uma lista que pode ser enviado para a morte a qualquer momento, por qualquer capricho de um guarda. A vida parece completamente arbitrária. A sensação é de que não há nada que ele possa fazer. Mas é exatamente aí que Frankl localiza o poder último do ser humano. Ele diz que, no campo de concentração,
Todas as liberdades podem ser tiradas de uma pessoa, exceto uma. A última das liberdades humanas, a capacidade de escolher a própria atitude em um determinado conjunto de circunstâncias. Essa ideia é revolucionária. Não se trata de ter a liberdade de mudar a situação. Isso era impossível. Trata-se da liberdade de escolher como você vai responder a essa situação. Você pode se deixar abater, pode se transformar naquilo que seus opressores querem que você seja, um animal sem dignidade, reagindo apenas à dor e à fome. Ou você pode escolher manter sua dignidade, sua humanidade, sua liberdade interior. Frankl viu isso acontecer. Ele viu homens que, em vez de se tornarem egoístas na luta pela sobrevivência, dividiam seu último pedaço de pão. Viu pessoas que caminhavam pelos barracões oferecendo uma palavra de consolo. Esses homens, embora poucos, eram a prova viva de que o ambiente não determina completamente o ser humano. Eles provaram que, mesmo no sofrimento mais extremo, a pessoa pode se erguer acima de seu destino externo. É aqui que Frankl invoca a famosa frase de Nietzsche, que se torna o lema de toda a sua obra. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. A apatia, o desespero, a decadência moral que ele via em tantos prisioneiros não vinham apenas da fome ou do espancamento. Vinham da perda de um porquê. Quando um prisioneiro não via mais nenhum sentido em sua vida, nenhum objetivo futuro pelo qual lutar, ele estava perdido. Ele se entregava. A crise geralmente se manifestava de forma repentina. O homem simplesmente se recusava a levantar, a se vestir, a marchar. Ameaças, súplicas, nada funcionava. Ele simplesmente se deitava em seus próprios excrementos e esperava a morte. Por quê? Porque ele havia perdido a fé no futuro. Frankl conta a história impressionante de um companheiro, um compositor famoso, que lhe confidenciou ter tido um sonho. Uma voz lhe disse que a guerra, para ele, terminaria em 30 de março de 1945. Ele se agarrou a essa profecia com uma esperança fervorosa. Mas, à medida que o dia 30 de março se aproximava, as notícias da guerra não eram animadoras. No dia 29 de março, o homem adoeceu subitamente com febre alta. No dia 30, o dia da sua esperada libertação, ele delirou e perdeu a consciência. No dia 31 de março, ele estava morto. A causa oficial foi tifo. Mas Frankl sabia a verdadeira razão. Sua profunda decepção reduziu drasticamente a resistência de seu corpo. Ele não morreu de tifo. Ele morreu de desesperança. A perda do porquê tornou o como insuportável. Esta é a liberdade final. A liberdade de encontrar e se apegar a um propósito, a um sentido, que é a única coisa que pode nos manter vivos quando todo o resto nos empurra para a morte. É a escolha de ser digno do seu sofrimento. Se a chave para a sobrevivência e para a dignidade humana é ter um porquê, a próxima pergunta, a mais importante de todas, é: como encontrar esse porquê? Como encontrar um sentido em meio ao absurdo, à dor e ao desespero? É para responder a essa pergunta que Viktor Frankl desenvolveu sua escola de psicoterapia, a logoterapia. A palavra logos é grega e significa sentido. A logoterapia é, portanto, uma terapia focada no sentido. Frankl argumentava que a busca por um sentido é a principal força motivadora na vida de uma pessoa, mais fundamental do que a busca pelo prazer, como dizia Freud, ou a busca pelo poder, como dizia Adler. E quando essa vontade de sentido é frustrada, o resultado é o que ele chamou de vazio existencial, uma sensação de inutilidade e tédio que assola o mundo moderno. Então, onde encontramos esse sentido? Frankl, com base em sua experiência transformadora no campo, identificou 3 caminhos principais. O primeiro caminho é através da criação ou do trabalho. É encontrar um sentido ao realizar uma tarefa, ao construir algo, ao contribuir com o mundo. Para Frankl,
pessoalmente. Esse foi um pilar fundamental. Seu desejo de reescrever o manuscrito que lhe foi tirado em Auschwitz foi uma das forças que o ajudou a sobreviver. Ele rabiscava notas em pedaços de papel, reconstruindo sua obra na escuridão dos barracões. E essa tarefa o mantinha focado em um futuro, dando um propósito ao seu presente sofrido. O segundo caminho é através do amor e da experiência. É encontrar sentido ao vivenciar algo, como a beleza da natureza, a arte, ou ao encontrar alguém. O amor, para Frankl, é a maneira mais profunda de captar a essência de outro ser humano. Como vimos na história da sua visão de sua esposa, o amor permite ver o potencial no outro, o que ele pode e deve se tornar. Essa conexão com outra pessoa ou com a beleza do mundo pode preencher a vida com um sentido imenso, mesmo na ausência de qualquer realização profissional. Mas é o terceiro caminho que representa a descoberta mais profunda e radical de Frankl. É o caminho para encontrar sentido através da atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Quando não podemos mais mudar uma situação, como uma doença incurável ou a realidade de um campo de concentração, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O sofrimento deixa de ser apenas dor e se torna uma tarefa. A maneira como enfrentamos esse sofrimento se torna a nossa conquista. Para ilustrar isso, ele conta a história comovente de uma jovem mulher que estava morrendo no campo. Ela sabia que seus dias estavam contados, mas estava surpreendentemente serena. Sou grata ao meu destino por ser tão duro comigo, ela disse a Frankl, pois em minha vida burguesa anterior, eu estava mal acomodada demais e minhas ambições espirituais não eram muito sérias. Seus últimos dias foram de profunda introspecção. Ela apontou para um castanheiro em flor do lado de fora da janela do barracão. Essa árvore, disse ela, é minha única amiga em minhas solidões. Eu converso muito com ela. Frankl, pensando que ela poderia estar delirando, perguntou o que a árvore lhe dizia, e ela respondeu. Ela me disse, eu estou aqui, eu estou aqui, eu sou a vida eterna. Na situação mais desoladora possível, à beira da morte, essa mulher encontrou um sentido profundo na sua conexão com a vida, transformando sua tragédia pessoal em um triunfo espiritual. Esses três caminhos, criação, amor e sofrimento, formam o núcleo da logoterapia. Eles nos mostram que o sentido não é algo que inventamos, mas algo que descobrimos. E ele pode ser descoberto em qualquer circunstância, não importa quão terrível seja. A jornada de Viktor Frankl e a de todos os que sobreviveram não terminou com o som dos tiros cessando e a bandeira branca sendo hasteada no portão do campo. A terceira e última fase da reação psicológica era a da libertação, e ela foi, paradoxalmente, uma das mais complexas. Quem imagina uma explosão de alegria desenfreada está completamente enganado. O que Frankl descreve é um sentimento de irrealidade, de despersonalização. Os prisioneiros caminhavam para fora do campo, hesitantes, olhando uns para os outros sem entender. A palavra liberdade, sonhada por tantos anos, havia perdido seu significado. A realidade não conseguia penetrar na consciência. Ele se lembra de perguntar a um amigo naquela primeira noite: "Você ficou contente hoje?" E a resposta foi: "Para ser franco, não." Eles haviam literalmente desaprendido a sentir alegria. O corpo, no entanto, não tinha as mesmas inibições da alma. Começou a comer. Comer compulsivamente por dias, tentando preencher um vazio que era muito mais profundo do que o estômago. Aos poucos, a barreira emocional começava a ceder. Frankl descreve o momento em que a sua própria libertação se tornou real. Ele estava caminhando sozinho por um campo florido, sob um céu vasto, ouvindo o canto das cotovias. E, de repente, ele parou, olhou para o céu e caiu de joelhos. E as únicas palavras que vinham à sua mente eram de um salmo. Na angústia, gritei para o Senhor, e ele me respondeu no espaço livre. Foi naquele momento que sua nova vida começou. Mas o retorno à vida normal estava cheio de perigos.
Muitos sofriam com a amargura ao encontrar um mundo que não entendia seu sofrimento, que respondia com frases feitas como "nós também sofremos", e o mais devastador de tudo, a decepção. O homem que sobreviveu por anos se agarrando à imagem da pessoa amada apenas para descobrir que não havia ninguém esperando por ele. O sofrimento, ele descobriu, não tem fundo. Mas a lição final de Viktor Frankl é a do otimismo trágico. Não um otimismo ingênuo que ignora o sofrimento, mas um otimismo que diz sim à vida, apesar da dor, da culpa e da morte. Ele nos ensina que a vida não nos deve nada. A pergunta fundamental não é o que eu ainda posso esperar da vida, mas sim o que a vida espera de mim. A vida nos faz perguntas a cada momento e nós respondemos não com palavras, mas com nossas ações, com nossa conduta. Somos nós que temos a responsabilidade de encontrar o sentido em cada situação. A história de Frankl não é, no fim, sobre os horrores de Auschwitz. É sobre o poder indomável do espírito humano. É sobre a nossa capacidade de encontrar luz na escuridão mais profunda, de transformar cicatrizes em fontes de força e de descobrir um propósito mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos deixou com a mais profunda das verdades. Nós não somos vítimas passivas das circunstâncias. Nós somos os seres que decidem o que são. Somos aqueles que inventaram as câmaras de gás, mas somos também aqueles que entraram nessas câmaras de cabeça erguida, com uma oração nos lábios. A escolha, em última análise, é sempre nossa. Qual foi a ideia de Viktor Frankl que mais te impactou? Você já encontrou um porquê que te ajudou a superar um como difícil? Compartilhe sua reflexão nos comentários, pois a troca de experiências enriquece a jornada de todos nós. Se você busca mais análises profundas que desafiam a sua forma de ver o mundo e te ajudam a construir uma vida com mais sentido, inscreva-se no canal. É a melhor forma de garantir que não vai perder nossa próxima jornada em busca de sabedoria.